Saudações, meus amigos e minhas amigas. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Ricardo Galotti na Terra e meu nome extraterrestre é Atlon Azael. Lembrando sempre, inscrevam-se em meu canal, cliquem no positivo, cliquem no sininho, assim ficarão sabendo quando posto novo vídeo. Clique também no compartilhamento, né? Que assim outras pessoas possam ficar se atualizando, né? Hoje nós vamos falar a respeito da última moda e sensacionalismo barato, que é o coronavírus, ou vírus com coroa, ou ainda estamos chamando de COVID-2 ou COVID-19, porque apareceu em 2019. Conforme o dicionário Primeirão, designação dada a vários vírus com ARN, como material genético cuja forma lembra a de uma coroa, que são a causa comum de infecções respiratórias. Causa comum de infecções respiratórias leve a moderadas, mas também da pneumonia grave. No Educalingo, os coronavírus são espécies dos gêneros de vírus pertencentes a uma das duas subfamílias Coronavirinae e Torovirinae, na família de Coronaviridae, na ordem Nidovirales. Os coronavírus são vírus envolvidos com um genoma de RNA, que é genética de sentido positivo e com um nucleocápside de simetria helicoidal, extraordinariamente grande para um vírus de RNA. O nome coronavírus é derivado de uma coroa latina, que significa coroa, exatamente, ou halo. Refere-se à aparência característica de virões sob microscopia eletrônica, com uma franja de grandes projeções de superfície bulbosa, criando uma imagem que lembra a coroa solar. Essa morfologia é criada pelos peplômeros de espinha viral, que são proteínas que povoam a superfície do vírus e determinam o tropismo do hospedeiro. As proteínas que contribuem para a estrutura geral de todos os coronavírus são a espiga, o envelope, membrana e o nucleocapside. No caso específico do coronavírus, ou SARS, um domínio de ligação ao receptor definido em S medeia a ligação do vírus ao seu receptor celular, enzima conversora de angiotensina 2. A definição de coronavírus no dicionário é um tipo de vírus aéreo que representa 10 a 30% de todos os resfriados. Prestem bem atenção. O coronavírus é semelhante ao vírus da gripe porque infecta animais que transmitem o vírus ao ser humano. Em janeiro de 2020 foi identificado o causador da doença, um vírus que ficou conhecido hoje como é popularmente coronavírus. O que é uma pandemia? Que é o caso que estão falando aí. Quando uma doença espalha-se por uma grande área geográfica, dizemos que está ocorrendo uma pandemia. Isso significa que a doença não está restrita a apenas uma região ou povo. Ela atinge mais de um país. Por isso estão fechando as fronteiras por aí. Só que tem mais coisas. Os casos confirmados de coronavírus subiram para 154 mil no mundo. O Ministério da Saúde, os casos, não mortes. O Ministério da Saúde da China informou que mais 13 pessoas morreram devido ao vírus, elevando para 3.193 o número total de óbitos no país asiático, sem contar os balanços de Hong Kong e Macau. Cerca de 80.900 pessoas foram contaminadas na China.
Era 153 mil, agora é 80 mil. Já começa a confusão aí nas informações. Na Itália, segundo o país mais atingido pela pandemia, o número de casos confirmados é de 21 mil. As mortes decorrentes do vírus já alcançaram mais de 1.200 pessoas. Na França, onde pouco mais de 3.600 pessoas estão contaminadas. Na Itália, lembrando bem, para falar sobre a loucura de vocês, humanos, tiveram que colocar o exército na rua, porque já começaram a ficar tudo maluco, assaltar lojas, assaltar supermercados, isso porque estão num país de primeiro mundo considerado, país evoluído. Você imagina aqui, vocês com essa loucura e ignorância, desculpe, mas é a realidade. Para com isso, gente. Querem colocar medo em vocês. Vocês são cobaias. São gado de uso. Ficam nessa maluquice. Para com isso. Nós estamos no século XXI. Vocês ficam nessa loucura ainda. É hora de acabar com isso. De se desenvolver mais. Estamos atrasados no desenvolvimento humano. A consciência de vocês está retrógrada. Está parecendo o homem de Neandertal. Continuando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na sexta-feira, 13, emergência nacional. O país registra pouco mais de 2.000 casos confirmados do coronavírus. Entretanto, diz que a velocidade de transmissão tem aumentado, gerando grande preocupação das autoridades locais até o momento. São 50 mortes decorrentes dessa pseudo-pandemia. Gênero de vírus responsáveis por várias doenças, em humanos e animais, principalmente respiratórios e pulmonares. Um dos 2 vírus suspeitos responsáveis pela epidemia que aconteceu de SARS. A pneumonia atípica que apareceu de repente. Como é que apareceu de repente? Vírus não aparece de repente. Ele tem que sofrer um processo longo de transmutação. Já posso dizer aí para vocês, isso é coisa de laboratório. Coisa de governo. Na China, em novembro passado. Segundo microbiologistas da Universidade de Hong Kong, onde as autoridades fecharam as escolas por uma semana. Trata-se de uma nova cepa de coronavírus, até então desconhecida, entre aspas, em humanos. Mentira! A identificação de cientistas chineses foi confirmada pelos Centros Americanos de Controle de Doenças. Vamos falar agora sobre outras pandemias, só para vocês terem ideia, que essa que estão fazendo tanto sensacionalismo, não representa nada perto dessas que eu vou revelar para vocês, que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos. Vamos começar pela varíola. Há mais de 3.000 anos, os egípcios sofreram com um terrível surto de varíola, que atingiu vários membros dessa antiga civilização. A mesma doença, séculos mais tarde, atormentou o Japão, no século VIII. E serviu como elemento de dominação, como elemento de dominação das populações nativas da América, quando no século XVI, os colonizadores espanhóis transmitiram a doença para os astecas. Será que isso foi verdade ou foi proposital? Grande praga de Atenas, no século V a.C. Depois, a malária, que ainda ocorre. A malária, cerca de 250 milhões de pessoas ainda sofrem com esse terrível anomalia. Capite? A lepra. No período medieval, o movimento cruzadista, que são os famosos cruzados, foi útil para que a população europeia fosse acometida pela lepra.
Olha a loucura humana. Os soldados cristãos, pseudo-cristãos, né? Só pensavam em grana, muito parecido com o que acontece hoje, que eram atingidos pela doença, ao invés de serem vistos como repulsa, tinham suas mãos beijadas em reconhecimento de seus feitos sagrados. Cala a boca! Que feitos sagrados! E os imbecis ainda davam as mãos para serem beijadas. Ô ego, hein? Caramba! Em 2012, havia em todo o mundo 189 mil casos crônicos de lepra, uma diminuição acentuada em relação a 5,2 milhões na década de 1980. Por que não fazer sensacionalismo em cima dessas doenças que ainda se permanecem? A peste negra, 2 séculos mais tarde, por conta das péssimas condições de higiene das cidades, a peste negra acabou matando 25 milhões de pessoas, 25 milhões de europeus em apenas 3 anos. 25 milhões é mais do que os 6 milhões que o Hitler matou. Quer dizer, pelo menos diz que matou, né? A peste negra, ou chamada morte negra, é o nome pela qual ficou conhecida uma das mais devastadoras pandemias na história humana, resultando na morte de entre 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, quer dizer, Europa e Ásia. Somente no continente europeu, estima-se que tenha vitimado, pelo menos, 1/3 da população, em geral, sendo o auge da peste acontecendo entre os anos de 1346 e 1353. A ciência diz que ela é transmitida pela pulga dos ratos pretos. No total, a praga pode ter reduzido a população mundial em torno de 450 milhões de pessoas para 350 a 375 milhões no século XIX. Espera aí, tem alguma coisa estranha aí, não? 375 milhões reduzido, tá. A cólera. E no século XIX, vários centros urbanos asiáticos, europeus e americanos foram assolados com os efeitos devastadores da cólera. Estima-se que a cólera afete entre 3 a 5 milhões de pessoas em todo o mundo e tenha sido a causa de 58 mil a 130 mil mortes em 2010. Tá aí, ó, agora há pouco. Febre tifoide. Em 2015, registraram-se 12,5 milhões de casos de febre tifoide em todo o mundo. A doença é mais comum na Índia. As crianças são o grupo etário mais afetado nesse caso. No mesmo ano, a doença foi responsável por cerca de 149 mil mortes, uma diminuição em relação a 181 mil em 1990, cerca de 0,3% do total mundial. A gripe espanhola, no século passado, os horrores da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola acabou matando cerca de 20 milhões de pessoas que viviam na Europa ou passaram por lá entre os anos de 1914 e 1918. A Primeira Guerra Mundial não representa nada em cima desses índices. AIDS. No fim deste século, a geração do amor livre, quem mandou, né? Tem muitos avisos aí para vocês sobre essa questão. Ficou aterrorizada quando na década de 1980 a AIDS transformou-se em uma terrível epidemia que hoje acumula um índice de 35 milhões de infectados. Perceberam? Sai fazendo gandaia aí à vontade. Depois fica, eu tô com AIDS, me passaram AIDS.
Não é bem assim que funciona você fazer o que você bem entende. Tudo tem lei, causa e efeito. Quarentena imposto à Mongólia em razão da peste bubônica, em maio de 2019. Quarentena imposta a Wuhan em decorrência do coronavírus em 2019. Agora, fica a minha pergunta aqui. Se o coronavírus, conforme a minha pesquisa, já é conhecido desde 1960, como e de onde será que surgiu esse novo tipo de vírus? Por acaso não seria uma mutação criada por laboratórios, propositadamente, para diminuir a população mundial, conforme se professa a teoria da conspiração? Sou da opinião que onde tem fumaça tem fogo. E as vacinas? De onde vêm? Podemos acrescentar nessa mesma teoria os centreios, a ARP e as dezenas de projetos cujos verdadeiros sentidos não nos é divulgado. O homenzinho, o maninho, tentando buscar outros planetas com vida e não conserta nem a própria cabeça. Proclamam que essas doenças estão diminuindo nos locais mais avançados. Se estão diminuindo, como vemos o absurdo das mortes e empresas fechando a porta e mandando funcionário ficar em casa. Cala a boca! Vivemos um tempo que epidemias viraram liquidação de Black Friday. Daqui a pouco já acabou. E aí inventam outra. E vocês malucos ficam tudo atrás disso. Indústrias vendem bilhões em máscaras de proteção. Infectologistas ouvidos pelo UOL explicam o que é o vírus e avaliam a possibilidade de ele chegar ao Brasil no dia 28 de janeiro. O Ministério da Saúde havia confirmado 3 casos suspeitos de infecção no país. Vejam bem, como é que eles já sabiam até quando o vírus iria chegar ao Brasil? Não é de desconfiar? Vamos ser mais espertos, gente. Está na hora. O líder dos trabalhos da Organização Mundial de Saúde em relação ao coronavírus, Michael Ryan, disse que se a epidemia fosse de algum tipo de influenza, que foi uma grande epidemia também, grupo de vírus responsáveis pela gripe, o órgão já teria declarado pandemia do coronavírus. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde não declarou que é pandemia. E ficam esses urubus da imprensa fazendo sensacionalismo barato, dizendo que é pandemia. Existe, entretanto, o temor de que essa classificação ou essa declaração aumentem os níveis de pânico. Perceberam? E as especulações em torno da nova doença. Tudo fica nesse sensacionalismo e especulação. A doença transmitida pelo Covid, coronavírus 19, Covid-2, é considerada de baixa letalidade, que se manifesta com sintomas de um resfriado comum. A mortalidade não atinge 3% dos infectados, sendo a imensa maioria, olhem bem, desses casos entre pacientes com mais de 80 anos. Olha aí, ó. Prestaram atenção? O número de mortes de crianças, por exemplo, é próximo de 0. Nesse caso, podemos dizer que querem acabar com os idosos. Assim, sobra mais para o órgão das aposentadorias. Perceberam? A baixa letalidade da doença não significa que não sejam necessários, é claro, esforços coletivos de autoridades médicas, serviços públicos, é claro, do meio científico e da sociedade em geral. O que não ajuda é o pânico.
e a disseminação de boatos sem fundamentos. O que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é esclarecer vocês. Não fica atrás de conversa mole. Vão se pesquisar, vão analisar mais a fundo. Não fica só ouvindo sensacionalismo em televisão, em jornaleco, em primeira estampa de jornal. Vocês precisam se inteirar mais sobre os assuntos. Para controle da doença, todo cidadão pode ajudar com medidas básicas, recomendadas por órgãos de saúde. Medidas que também devem ser tomadas para conter o avanço de outras doenças. Olha bem agora, hein? Tais como as cepas de gripes mais letais, como o H1N1 ou até mesmo a dengue, que é a mais letal, leva a 3,8% da população e anda desapercebida por conta dos alardes em torno do coronavírus. Em 2019, o Brasil registrou, olha, prestem atenção, 1.544.987 casos de dengue. Eu tenho que falar com ênfase para ver se entra na cabeça de vocês. Um aumento de 488% em relação ao ano anterior, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Também aumentou o número de pacientes com Zika e chikungunya, com 52% e 30% respectivamente. Aumento! E ninguém fala nada sobre isso. O IBGE revela que em 1º de julho de 2019 somos 210 milhões de humanos no Brasil. Agora ficam uns babacas fazendo sensacionalismo barato dizendo já são 234 pessoas infectadas. Cala a boca! Bando de hipócritas. Bom, creio que foi suficiente para seu esclarecimento e espero que tenham entendido que não é preciso tanto alarde. Tenham a prevenção adequada e fiquem mais atentos ao H1N1, a dengue, a chikungunya, que são muito piores. E um dos motivos, vocês são causadores, porque vocês jogam lixo para qualquer lugar, deixam água acumulada, e lá vem o mosquitinho e manda chumbo em vocês. E vocês não aprendem. Alguns índices foram colhidos na sexta-feira, dia 13 de março de 2020. Portanto, podem ter sido alterados depois disso, quando da postagem desse vídeo. Tenham paz em vossas mentes. Luz do Criador. Ele é o melhor médico. Ele é o médico dos médicos. Será que conseguem entender? Ele está dentro de vocês. Ponham nas suas cabeças o seguinte: quando chegar a hora de você desencarnar, você vai desencarnar. Não tem conversa, nem choro, nem vela. Então não é HN1, chikungunya, dengue, coronavírus, que vai matar você. E se matar é porque chegou a hora. Se não chegou, vão te resgatar para um lugar muito melhor do que aqui, você pode ter certeza disso. Então para de loucura, para de medos inúteis. Despeço-me fraternalmente. Fiat Lux. Até a próxima.